Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma aula de física. Hoje a gente vai estar continuando termologia. Vamos falar sobre transmissão de calor aqui para a gente, entender as formas que o calor é transmitido. A gente tem três formas e a gente vai falar sobre elas aqui, tá? Para começar, quero que você entenda que todo o corpo transmite calor de alguma forma. Eu aqui nesse momento, falando com vocês, eu estou transmitindo calor, mas não é visível esse calor. Por quê? Porque ele está numa frequência que a gente não enxerga, que é o infravermelho. E outra coisa muito interessante é que as partículas nunca chegam no zero absoluto. Primeiro, tudo está aqui, né? Tudo tá transmitindo calor de alguma forma, e para essa transmissão de calor acontecer, a gente tem que ter algum tipo de temperatura, né? Então, tudo aqui que está ao nosso redor, dentro do quarto, na sala, um copo na mão, né, tá transmitindo calor, independente do que for. Todo objeto transmite calor, tá? Todo o corpo transmite calor. Mas essa partícula, essas substâncias de que esses corpos são feitos, eles nunca vão chegar no zero absoluto. É impossível, tá? Assim, até hoje nunca foi alcançado, né, esse zero absoluto. Então a gente vai adotar essas duas coisas como verdade, tá? Todo o corpo transmite calor de alguma forma e as partículas nunca chegam no zero absoluto, porque senão elas parariam, a gente congelaria o tempo. Aqui, como eu tinha dito, existem três formas de transmissão. A gente vai entrar de verdade agora no nosso assunto, né? Lembrando, essa aula vai ser um pouco curta, porque só são esses três conceitos e eles são bem simples de entender, tá? Primeiro, condução. O que é a condução? Eu exemplifiquei aí, ó, as partículas numa barra de metal. E aí eu coloquei fogo na ponta dessa barra, tá? E vocês podem ver, ó, a barra ela tá aqui, ó. E aí quando eu coloco fogo, as partículas vão se esquentando. Só que o que é que marca a condução, o que é que faz a condução ter esse nome, né? É que eu coloco lá no começo e ela vai passando de partícula para partícula, cada bolinha. Vocês podem ver aí, começa na primeira e vai para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta, vai sendo gradual. A condução se trata de uma transmissão de calor gradual, ou seja, ela vai ocorrendo em níveis diferentes, vai ocorrendo aos poucos, tá? A gente entra aí também em dois conceitos muito importantes, que são os condutores e os isolantes térmicos. Eu trouxe aqui, ó, metais no geral são excelentes condutores, tá? Isso aí é muito importante de lembrar. Nós temos aqui, opa, um spoilerzinho aí de novo. A gente tem aqui, ó, que os fios, por exemplo, que são feitos aqui numa casa, os fios que são utilizados, né, para uma casa, que são condutores de eletricidade, eles são de cobre, por exemplo. Os metais em si são excelentes condutores, tanto em questão de calor, quanto na questão de energia, tá? E aqui a gente também tem, eu coloquei o exemplo de dois isolantes, que é a lã de vidro e o poliestireno expandido, que a gente chama de isopor. Isso aí, é EPS, né? É o isopor. Isopor é um nome comercial, a nível de curiosidade, né? O nome realmente daquele material é poliestireno expandido, mas a gente chama de isopor. É um ótimo isolante térmico. Aí a gente entra no segundo conceito aqui que a gente tem, né, de transmissão, que é a convecção. A convecção, a gente precisa primeiro entender o que é o conceito de convecção. Eu coloquei aqui embaixo, ao lado da panela, que o frio desce e o quente sobe. Isso a gente vê até aqui no ar, né, no ar-condicionado, por exemplo. O ar-condicionado sempre é instalado no lado de cima de uma casa, por quê? Porque o ar frio que está saindo lá de cima vai descer, vai fazer o ar quente subir, aí o ar quente sobe, ele esfria e desce e fica nesse movimento giratório. Isso é convecção. É esse movimento, ó, que as partículas estão girando. E como é que a gente pode ver isso aqui na transmissão de calor? Eu exemplifiquei aqui nessa panela e eu estou colocando fogo embaixo dela. Como a gente pode ver aqui, ó, que o frio desce e o quente sobe, quando eu coloco fogo ali na panela e ele esquenta a água, aquela água que está ali embaixo vai dilatar, a densidade dessa água que está embaixo vai diminuir e ela vai subir. Quando ela subir, a água que estava em cima, que está numa temperatura mais baixa, ou seja, ela está mais fria, essa água vai descer e vai ficar nesse círculo enquanto a água está esquentando. Por isso que a gente vê a água borbulhando, por exemplo. Ela sobe, aí quando ela desce, no caso, aí quando sobe ela pega oxigênio e fica nessa, girando, girando e fica borbulhando. Isso aí é baseado no movimento de convecção que a gente tem das panelas. Esse movimento gira das panelas, não, desculpa, da água, nesse caso aí, que é esse movimento giratório, tá? E a gente tem aqui o nosso último conceito,
que é o conceito de irradiação, também chamado de radiação térmica, mas também não confunda com radiação, tá? A gente tem, em química, né, a gente vai ter as partículas alfa, beta e a radiação gama, né? Mas não é esse tipo de radiação aí. Essa irradiação que a gente está falando é uma forma de transmissão de calor por meio das ondas eletromagnéticas. É interessante notar, é interessante lembrar que é o único meio de transmissão de calor que se propaga no vácuo. É o único meio. Então, se ele falou que houve transmissão de calor e foi no vácuo, só pode ser irradiação, tá? As ondas eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo, que é o exemplo aí, ó, do Sol, que as ondas, né, vêm aqui para a Terra. A gente até consegue ver, né, como a aurora boreal, por exemplo, que são fenômenos que nos mostram essa radiação que chega aqui, tá? E é necessário se proteger, inclusive, dessa radiação. A gente tem a camada de ozônio, né, que nos protege, mas se a gente tiver muita exposição ao sol, por exemplo, a gente pode desenvolver doenças como câncer de pele e outras doenças causadas também, né? A gente tem a insolação também, por exemplo. Tudo é causado por essa radiação térmica, né, que vem do sol, tá? E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, eu estou voltando aqui depois de já ter gravado essa aula, tá? Só para explicar um conceito muito interessante, muito importante, que pode cair na sua prova, a respeito da transmissão de calor. E é algo bem básico, é só um conceito aqui que é importante a gente saber, que está presente no nosso dia a dia. O que eu quero falar é sobre o casaco. Quando a gente usa casaco, o que é que acontece? O casaco, ele não está gerando calor, então ele está fazendo com que a gente fique quente. Na verdade, o casaco, ele está impedindo que a gente troque calor com o exterior. Então, se o exterior está mais frio, ele não vai deixar que a gente dê o nosso calor para o exterior. Então, ele está conservando, ele está servindo como um isolante térmico e está conservando o calor aqui dentro. Então, a única coisa que o casaco faz é conservar o calor que estaria saindo do seu corpo para fora. Então, no lugar do seu corpo estar trocando o calor com a parte de fora, ele está retendo aquele calor. Imagina se realmente as roupas elas gerassem calor. Toda vez que você abrir um guarda-roupa, por exemplo, você sentiria ali aquele calor assim saindo, né, do guarda-roupa. Mas não é isso que acontece. Então, justamente por causa disso, a gente tem que entender o quê? Toda roupa que a gente vai usar, casaco principalmente, né, não vai ser um gerador de calor, então não vai estar esquentando a gente. Ele só vai estar retendo o calor que o nosso corpo já produz naturalmente. Ele só vai estar retendo tudo que naturalmente já sairia da gente, tá? Então eu só voltei aqui para dar esse conceito, tá? Que é muito importante e pode cair em prova, tá? Valeu, aproveitei. Então, pessoal, chegamos ao fim. Essa aula foi bem curta, né? Como eu tinha dito. Mas é importante lembrar desses conceitos, né? São conceitos muito interessantes, né? Que estão aqui no nosso dia a dia. A gente consegue ver, né? E é importante lembrar para as provas, tá? Então foi isso. Foi um prazer estar aqui com vocês. E até a próxima aula. Valeu!